Bom dia, meus amados. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe grandemente a sua família. Que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Que o Espírito Santo ilumine grandemente o seu domingo. Amém? Amados, você que não inscreveram no canal ainda, se inscreva no canal, dá um joinha aí, compartilhe a mensagem e clique no sininho aí para você ficar inscrito para quando postar as mensagens ela aparecer para vocês aí. Amém? Vamos continuar, meus amados, a mensagem do sábado que nós lemos lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, a qual está dizendo: Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Nós falamos sobre o reino de Deus e no domingo agora nós vamos falar sobre a justiça do reino de Deus. Mas para nós falarmos sobre a justiça, vamos entender, como se encontra a natureza do homem hoje, e como é a justiça do reino. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, Deus disse a Adão: Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus aqui dá a palavra a Adão e pede para Adão a sua obediência. E Deus ele declara a Adão, o dia que Adão comesse do fruto, ele morreria. Se nós formos um pouco à frente, lá em Gênesis, no capítulo 3:17, após Adão, e Eva, comerem do fruto, o Senhor falou com eles, Gênesis 3:17, e ao homem declarou: Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você alimentará dela todos os dias da sua vida. Deus havia dado, uma palavra a Adão, que Adão pudesse comer de qualquer fruto, mesmo da árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao Adão comer esse fruto, ele desobedeceu a Deus, e nisso veio a queda do homem. Deus disse para Adão: No dia que você comer, certamente você morrerá. Adão não caiu morto fisicamente no dia que ele comeu o fruto. Ele viveu mais 930 anos após, o dia que ele comeu o fruto. Mas a primeira morte que aconteceu aqui na vida de Adão foi a saída do Espírito Santo de Deus. Adão perdeu a comunhão com Deus, perdeu a comunhão com o Senhor. E nesse momento o homem ficou vazio, Adão ficou vazio, a presença de Deus saiu de Adão. E ele se esconde de Deus quando Deus vem procurá-lo, porque o pecado havia entrado. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Adão foi separado do Senhor porque pecou. Amém? Esse é o estado do homem. E olha a consequência do pecado. Olha o que diz em Romanos 5:18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Eu vou pegar primeiro aqui, na primeira parte do versículo aqui, a qual está dizendo que, consequentemente, assim como um só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Uma só transgressão, a transgressão de Adão. Devido à transgressão de Adão, todo homem se tornou pecador, porque todo homem já nasce em pecado. Você pode procurar, tem um salmo na Bíblia aí, se você colocar aí no Google aí, vai estar dizendo, Davi, ele vai dizer, no pecado concebeu minha mãe. Vamos ler nas Escrituras Sagradas que todo homem é pecador perante Deus. Romanos 3:12 está dizendo assim, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém sequer. A Bíblia vai dizer que não há o justo sequer, meus amados, aos olhos de Deus. Muitas vezes, aos olhos dos homens, baseado nas boas obras e nas más obras, uns dizem que A vai ser salvo porque é bom e B vai ser condenado porque é ruim. A
faz o que é certo e B faz o que é errado. Mas não é assim nas Escrituras Sagradas. Na Bíblia, Deus vai dizer que todos pecaram. Aos olhos de Deus não há um justo sequer. Romanos 3,20 está dizendo, porque ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Baseados na lei, meus amados, é nos 10 mandamentos, é na obediência dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele aponta o meu erro, ele aponta o seu erro, ele mostra que nós estamos errados, mas ele não tem poder de nos aperfeiçoar, porque ele exige de nós a obediência. E nós desobedecemos, e nós quebramos os mandamentos. E por isso a Bíblia está dizendo que ninguém será declarado justo baseado na obediência da lei, baseado nas suas obras, baseado no que faz. Amém? Romanos 3,23 está dizendo, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, distantes estão da glória de Deus. A separação, nós já lemos Isaías 59,2. Separação entre Deus e nós é o pecado. Salmos 14,3 vai estar dizendo, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Todos se corromperam, a Bíblia está dizendo. Salmos 53:3, todos se desviaram igualmente, se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. A mesma coisa do Salmos 14:3, a mesma coisa do Salmos 53, no versículo 3. Eclesiastes 7:20 vai estar dizendo, toda a vida, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Amém? Não há sequer um, meus amados. A Bíblia deixa claro que não há ninguém que não peque. Até você reconhece que você peca e você erra. Todos nós pecamos. E devido ao pecado, todos nós estamos separados de Deus. Olha de novo o que diz em Isaías 59:2. Mas as suas maldades separam você do nosso Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Porque o pecado nos separa de Deus, amém? O pecado nos distancia, há uma muralha, né, entre nós e Deus, e essa muralha é o pecado. Mas vamos ver a obra maravilhosa da justificação de Deus. Romanos 5:17 está dizendo assim, pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio do único homem, Jesus Cristo. Essa palavra é maravilhosa. Pela transgressão de um só homem, pela transgressão de Adão, pelo pecado de Adão, todos morreram, todos estão debaixo do pecado, porque Adão pecou, a natureza do homem foi contaminada e o homem foi destituído de Deus. O homem é um pecador, o homem se distanciou de Deus. Todo homem, toda mulher é um pecador perante Deus. Mas a Bíblia está dizendo, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça. Isso que é maravilhoso, meus amados, o dom da justiça. Um dom é um presente, é algo que vem de Deus, é algo que você não recebe pelaquilo que você faz. Assim como você não pecou, não foi você que comeu o fruto, mas devido ao pecado de Adão, a condenação veio sobre nós e todos nós nos tornamos pecadores. Assim Jesus Cristo na cruz perdoou os nossos pecados, nos dando o dom da justiça. Amém? Nos dando o presente da salvação, o presente da justificação. Então, quando nós cremos em Jesus, não é baseado nas nossas obras, nós somos salvos. Como nós não fomos condenados pelas nossas obras, mas sim pelo pecado de Adão, já nascemos em pecado. Assim, meus amados, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o dom da justiça. O dom da justiça, ele vem de Deus, é o Espírito Santo habitando em nós. Jesus perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário e nos deu o dom da justiça, e nos deu a justificação. Nós recebemos a justificação pela fé. Olha o que diz em Romanos 5:18, Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Olha, isso é maravilhoso, meus amados. Adão trouxe a condenação e Jesus trouxe a justificação. Jesus nos dá o dom da justificação. Jesus
dá o dom da justificação a todos os homens, a todos aqueles que crê. Todos aqueles que creem em Jesus recebem esse dom, esse presente que vem de Deus, esse presente que vem pela fé, esse presente que vem do Senhor. Amém? Esse é um dom que vem de Deus. É um presente de Deus e nós recebemos pela fé esse presente. Olha o que diz em 1 Coríntios 1,30. Portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Então, Jesus é a nossa justiça, Jesus é a nossa santificação e Jesus é a nossa redenção. Jesus torna eu e você justo. Quando você crê em Jesus, quando você crê que Jesus perdoou os seus pecados, quando você reconhece que precisa de um Salvador, aceita o Senhor Jesus de todo o seu coração, ele entra em você, ele faz morada em você, ele justifica. Isaías 59:2, havia separação entre nós e o nosso Deus, mas quando você crê em Jesus, você recebe a justiça que vem de Deus pela fé, é um dom, é um presente, vem de Cristo, aí nesse momento você entra no reino de Deus. Palavra maravilhosa. Olha o que diz em 1 Coríntios 6:11, assim fosse algum de vós, contudo vós foste lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo do nosso Deus. Assim foste alguns de vós. Olha o que diz em 1 Coríntios 6:11. Por que alguns de vós, meus amados? Embora nós lemos lá, em Romanos 5:18 que a justificação é para todos os homens, mas nem todos creem, nem todos aceitam, nem todos recebem. Amém? Efésios 2:8, 9 e 10 vai dizer assim, ó: pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, e não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação, a justificação, ela é um presente de Deus, ela é um dom de Deus, mas você tem que crer. Em João 3:18 vai dizer: todo aquele que crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Quem não crê está na condenação, meus amados, porque nós aprendemos que todo homem é pecador, toda mulher é pecador, mas aquele que crê em Jesus, que recebe Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, de todo o seu coração, a Bíblia vai dizer que esse será salvo, esse será justificado, esse terá as muralhas do pecado derrubado e encontrará paz com Deus, porque Jesus perdoa os nossos pecados, amém? Ele liberta-nos do poder do pecado, mediante o dom da justiça. Olha o que diz em 1 Coríntios 1:5, pois em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Portanto, o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois tudo fosse enriquecido nele. Nós somos ricos em Cristo, em toda palavra, em todo conhecimento. Amém? Jesus nos enriqueceu em todas as áreas. Portanto, o testemunho de Cristo foi confirmado em nós, de maneira que nenhum dom espiritual nos falta. Amém? Jesus supriu todas as nossas necessidades espiritual. Adão perdeu a comunhão e Jesus restabeleceu essa comunhão. E você recebe essa comunhão agora pela fé. Olha o que diz em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, meus amados, portanto, quem está em Cristo é uma nova criação. Quando você recebe Jesus, você está em Cristo. Quando você crê em Cristo de todo o seu coração, Jesus te torna uma nova criação. Ele cria você à sua imagem e à sua semelhança. Aí você herda a justiça de Jesus, ele te dá a justiça. Em Romanos 8:17 vai dizer que nós somos cordeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Cordeiro, tudo aquilo que Jesus conquistou é seu. Quando você crê no seu nome, ele te justifica, ele perdoa os seus pecados e Deus não vê mais os seus pecados, porque ele puniu Jesus na cruz do Calvário, ele condenou Jesus na cruz do Calvário no meu e no seu lugar. Amém? E nós recebemos a redenção e ele nos torna nova criação.
A Bíblia vai nos dizer em 1 João 4,17, assim como Jesus é, somos nós nesse mundo. Olha que algo maravilhoso. Deus nos tornou assim como Jesus é. Jesus está agora glorificado e sentado à direita de Deus, mais que vencedor. A Bíblia vai dizer em Romanos 8,37 que nós somos mais que vencedores. Cristo nos elevou a tal posição. Quando você crê em Jesus, você é justificado. Você recebe o perdão pelos seus pecados. Ele vem habitar em você. Lá em João 14,23, quando você guarda os meus mandamentos, virei sobre você e sobre você farei morada. Ele virá habitar quando você guarda o mandamento. E a Bíblia vai dizer que o mandamento de Deus para mim e para você, fazer a obra de Deus, lá em João 6,28, é crer naquele que ele enviou. Você cumpre o mandamento de Cristo quando você acredita em Jesus, quando você dá toda a honra e toda a glória para Jesus. Você reconhece que a salvação e a justificação vem dele. Dessa forma você glorifica o nome de Cristo e dessa forma você recebe ele na sua vida. Em 2 Coríntios 5,21, para nós encerrar, está dizendo: Deus fez daquele que não tinha pecado algum oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele tornássemos a justiça de Deus. Ó que maravilhoso! Um evangelho de substituição. Deus fez daquele que não tinha pecado oferta por todos os nossos pecados. Deus fez de Jesus, ele não tinha pecado. Um evangelho de substituição. Jesus foi para a cruz, ele foi condenado no meu e no seu lugar, ele levou os nossos pecados sobre ele. Isaías 53:5, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, a fim de que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Romanos 5:21, nele nós nos tornamos a justiça. Ele levou o nosso fardo de pecado e nos deu uma veste de justiça. O evangelho de substituição. Ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu a nossa condenação e nos justifica. Quando você crê em Cristo, você é justificado. Amém? A justiça, ela vem de Deus, é um presente de Deus, não é pelas suas obras, mas é pelas obras de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.